Ora, antes de mais, bom dia, Dr. Vasco Correia. Bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite à entrevista para o nosso portal Wolf for Lawyers. Antes de mais, gostaríamos que fizesse uma breve apresentação sobre o percurso profissional, como é que surgiu a ideia de ser advogado, que é sempre algo interessante de saber, se é de família, se não é, enfim. Não, eu não venho de uma família de advogados, venho de uma família que sempre foram empresários. Curiosamente, eu sempre tive esta queda, enfim, evidentemente depois daquelas iniciais de querer ser aviador, de querer ser toureiro e tal, a advocacia sempre esteve presente. Não deixa de ser curioso porque de facto não há uma tradição familiar relativamente a isso. Agora é verdade que também sempre lidei de perto com temas que metiam advogados, contratos e tudo isso, e portanto aí deve ter ficado o bichinho. Agora, é de facto uma vocação muito precoce em mim. Agora, explicar o porquê é difícil de saber. Eu acho que eu já consigo racionalizar porquê. Porque acho que a função do advogado é fundamental na sociedade moderna. Aliás, na sociedade moderna, mesmo na sociedade antiga também. E, portanto, é uma forma de realização pessoal e profissional que eu acho que dificilmente se consegue ter noutras profissões. A defesa dos direitos humanos, dos direitos fundamentais dos cidadãos, a defesa dos interesses legítimos dos nossos clientes, sejam particulares, sejam empresas, seja até em regime pro bono, é de facto algo que preenche a minha vida e que me realiza plenamente. Isto obviamente depois temperado também, enfim, com uma vida familiar que para mim é um gosto imenso, que às vezes tem alguma dificuldade em conciliar o trabalho com a vida profissional, Não, isso é fácil. Mas nesse sentido eu tenho uma vida plena e sou hoje, única e exclusivamente, e desde que acabei o curso, apenas e só advogado. Licenciou-se onde, já agora? Licenciei-me na Universidade Católica de Lisboa em 1988. Ok. No longínquo ano de 1988. Nos anos 80, os famosos anos 80. É verdade. Neste momento ainda é Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados em Lisboa. Estamos a 6 meses, mais ou menos, do término do mandato. Como é que vê o passado e como é que vê ainda nesta ponta final? Bom, sê-lo-ei seguramente até ao último dia do mandato, com muitíssimo gosto, porque acho que foi um mandato marcante para os advogados de Lisboa e até do resto do país. De facto, acho, mais do que eu achar, isso é pouco relevante aqui, eu acho que os colegas reconhecem o trabalho que foi feito. Um empenhamento muito grande, meu e da minha equipa, porque, no meu entender, ninguém sozinho consegue fazer o que quer que seja, e sobretudo bem feito. E, portanto, tem sido um mandato muito empenhado, na qual nós temos defendido adequadamente os interesses, e sem demagogias, os interesses de todos os advogados. Os advogados mais novos, os advogados mais antigos, têm hoje em dia enormes dificuldades, podemos até depois falar sobre elas. Temos defendido também as mulheres advogadas, temos defendido o cidadão, sobretudo também, porque, enfim, com esta senha legislativa, com esta voragem fiscal, o cidadão está muito desprotegido e, portanto, várias vezes a Ordem dos Advogados teve que ter um papel cívico. Por outro lado, de intervenção das coisas, nos temas da polis e nos temas da sociedade civil, que não se confundem com intervenções político-partidárias, que é algo que, no meu entender, tem de acabar definitivamente a Ordem dos Advogados, porque tem prejudicado em muito a advocacia. Todos os dias. Bom, e, portanto, nós temos feito, de facto, um trabalho incessante, um trabalho de grande proximidade com o advogado, de grande proximidade com as delegações, as 22 delegações do Conselho Distrital de Lisboa, com quem temos uma relação pessoal e institucional absolutamente excelente. E com eles temos feito muitas iniciativas de formação. Hoje em dia o advogado e o cidadão já são bombardeados, literalmente, com alterações diárias da legislação. Primeiro no campo do direito laboral, depois no campo do direito penal e processual penal, depois o arrendamento, agora esta revolução enorme que vai haver no processo civil. Enfim, as coisas, somos literalmente atropelados por estas alterações legislativas que muitas vezes não são inovações, são até regressões. E, portanto, apostamos muito fortemente, respondendo, aliás, enfim, invectivas, no bom sentido, que nos eram feitas pela classe, nós precisamos de formação. Portanto, temos-la dada em qualidade, em quantidade, aprofundadamente e de uma forma tendencialmente gratuita. Isso tem sido muito gratificante para nós e não estamos a fazer favor a ninguém. Eu acho que os colegas estão credores perante a sua ordem de formação de qualidade, de formação contínua, e nós não fizemos mais do que corresponder aos desejos dos colegas e cumprir aquilo que é a nossa estrita obrigação.
Sem dúvida. Tocou aí 2 pontos que gostaria de focar. Um é, sem dúvida alguma, a época de recessão e como é que os advogados neste momento se posicionam. E a outra, as questões das alterações legislativas. 2 temas que dá para mangas. Mas, de qualquer modo, foquemos primeiro o primeiro. Como é que vê e como é que tem visto a situação dos advogados perante esta recessão que não tem sido meiga com ninguém? Com enorme preocupação. Esta é uma crise à qual nós portugueses em geral, e até europeus, todos os países do Sul, não estávamos habituados. É uma crise que é muito cavada, é muito funda e é muito extensa. Nós estávamos habituados a crises pequeninas, 2, 3 anos, nós dávamos um salto e, portanto, havia recessões. Hoje em dia nós estamos prestes a considerar que realmente de 2008, 2009 até 2013 estamos, na verdade, perante quase uma depressão. Bom, isto tem resultados verdadeiramente devastadores na sociedade portuguesa no seu geral, com questões de desemprego, com questões de insolvências, com questões de quebra generalizada de rendimentos, que ainda por cima acontecem na mesma altura, concomitantemente, com uma senha fiscal, enfim, que leva o pouco rendimento disponível aqui na resta dos cidadãos. Bom, os advogados têm-se ressentido enormemente disto, em todos os campos, desde o advogado em prática individual, que tem uma dificuldade imensa em cobrar os seus clientes, até às cidades médias e grandes, que hoje em dia têm, obviamente, muito menos trabalho e muito menos, sobretudo, trabalho de projetos de investimento, de projetos imobiliários. Há uma transferência, de certo modo, para as insolvências, para o laboral, para o laboral, para o fiscal, para o contencioso, que explodiu, não é? Claro. E que continua com severos bloqueios a nível da resposta do sistema judiciário e, portanto, a situação é muito difícil. É muito difícil. Agora, eu, enquanto Presidente do Conselho Distrital de Lisboa e, portanto, enquanto, de alguma forma, líder de advogados, eu não posso baixar os braços. E tenho que dizer aos colegas aquilo que eu penso que é verdade e que é se quiser, uma chama de esperança. É que as pessoas não podem cruzar os braços, não podem baixar os braços e, portanto, têm que, nestes momentos de maior dificuldade, cada vez mais estarem mais unidos. É importante que os colegas sejam mais solidários entre si, que mergulhem agora um bocadinho e, portanto, vão emergir lá mais à frente mais fortes. Isso significa aproveitar este período de baixa para estudarem mais, para se conhecerem melhor, para, obviamente, procurarem, na medida do possível, gerar clientela, o que eu sei que é fácil dizer e difícil de fazer, mas nunca podem perder as esperanças. E, portanto, eu tenho responsabilidades acrescidas, enquanto Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, para dizer aos colegas, isto é duro, isto está a ser extremamente duro. Eu sei que há colegas que têm dificuldades imensas em manterem os seus escritórios, em manterem os seus empregados, em pagarem as suas cotas à ordem, em fazer os seus descontos para a nossa Caixa de Previdência, mas dizer-lhes que, obviamente, isto há de ser passageiro. Eu não lhes posso prometer, nem ninguém lhes pode prometer, se, enfim, uma demagogia terrível, estar a fazer futurologia com coisas muito sérias, mas nós temos que estar preparados para, quando a economia se reanimar, voltarmos ao que eram os velhos tempos. Bom, e isso implica mais estudo, enfim, todo um conjunto de coisas, de reorganizações, até na forma de trabalharmos entre nós. Eu vejo, aliás, estive no Algarve há pouco tempo, e vi que um pequeno escritório, não é uma sociedade de advogados, faz uma coisa magnífica. Deve servir de exemplo para todos nós. Eles, à sexta-feira à tarde, são só 5 ou 6 colegas, não mais, como digo, trabalhando isoladamente, mas quase como se fosse uma sociedade. Eles aproveitam as tardes de sexta-feira para, dentro das suas áreas de especialidade, e escolher um tema previamente, dar informação uns aos outros. E eu acho que isto é um novo modelo de funcionamento, de solidariedade interprofissional dentro do mesmo escritório, que não é uma sociedade, recordo, e que eu acho isto magnífico. É este tipo de exemplos que nós cada vez mais temos que seguir. Fiquei, francamente, até tocado pela circunstância de haver pessoas que vêm para além do primeiro monte, que estão a ver já o que vem a seguir, e que se preparam ativamente para isso. E pelo menos olham para o umbigo, portanto, ou seja, que há uma partilha de experiências. Claro que sim, é absolutamente fundamental. Bom, e o mesmo se diga relativamente às relações com as magistraturas. Nós dizemos, bom, e com razão, que o sistema não funciona, o sistema de justiça não funciona muito bem. Bom, é a nossa obrigação que ele funcione bem. Nós não podemos, como fazem alguns dirigentes da ordem, dizer, ir para o tribunal, isso é uma perda de tempo, nada funciona. O tribunal é o sítio onde se violam mais os direitos fundamentais e coisas tais. Porque isto, objetivamente, é um tiro no pé. Ou 2 ou 3, no pé, na mão, no coração e tudo. Porque nós estamos a afastar, objetivamente, o cidadão
do sistema de justiça. E nós, advogados, vivemos no sistema de justiça. Nós temos que dizer, bom, o sistema não é perfeito, mas estão cá advogados que defendem os seus interesses. Ir ao advogado não é gastar dinheiro em vão, nem é perder tempo. E, portanto, é fundamental fazer isso. Nós fizemos agora uma iniciativa, aliás, na sequência de outras que fizemos, da consulta jurídica gratuita. E alguns colegas, designadamente em Coimbra, dizem, com uma razão aparente, dizem, mas porquê é que eu hei de dar gratuitamente a única coisa que tenho para vender? Bom, por esta razão tão simples. Porque é preciso, ser solidário com o cidadão que está carente, que hoje não pode pagar, mas amanhã poderá. É importante que nós criemos nos cidadãos o hábito de ir ao advogado. E, portanto, quem está hoje na dificuldade, amanhã pode estar melhor. E se, num momento de dificuldade, os advogados o ajudaram com uma consulta jurídica gratuita, que não é mais que uma orientação, as pessoas não ficam a acompanhar aquele cliente para todo o sempre, aliás, porque temos um regulamento que é estrito quanto a isso e diz que não se pode angariar a clientela dessa forma, que eu entenderia como ilícito, isto é, no âmbito da consulta jurídica gratuita, depois arranjar clientes. Não pode ser feito assim. Portanto, aquilo é uma orientação. E é uma forma de meter dentro do sistema as pessoas que depois, quando puderem ir a um advogado, poderão desde já recorrer ao apoio judiciário e, portanto, é absolutamente fundamental começar a criar estes hábitos de consumo e de frequência do escritório do advogado. Até porque parece-nos na população em geral, o ir ao advogado normalmente é um ato de reação e não um ato de prevenção. Pois, esse é um dos principais problemas. E, de facto, cada vez mais, até porque hoje em dia o mundo do jurídico está cheio de alçapões de toda a sorte. Enfim, desde logo, basta pensar nos prazos curtos que há no âmbito dos aumentos de renda para as pessoas reagirem. Nós, aliás, fizemos uma campanha institucional de promoção da advocacia, só exclusivamente centrado no tema do arrendamento, onde dissemos, e há anúncios espalhados por todo o lado com isso, matérias de arrendamento, contratos de arrendamento, como sabemos, as imobiliárias a não fazer contratos de arrendamento, obviamente violando a lei dos atos próprios dos advogados, praticando atos de procuradoria ilícita. Aumentos de renda, despejos, consulte um advogado, porque nós sabemos que da consulta do advogado decorre necessariamente um bom aconselhamento e que o cidadão, se não for advogado, está completamente desprotegido. É a mesma lógica dos chamados simplexes. Hoje em dia já toda a gente percebeu que os simplexes são um logro, porque o cidadão acha que tem a vida facilitada, vai ali por umas minutos, por umas chocas que lhe dão, por uns acessos online, as coisas depois não correm bem e acaba por ter que vir ao advogado. Claro que já vem numa situação de ofensa dos seus direitos, já vem estar de cidade e às vezes numa situação em que a utilidade do advogado também já é muito relativa. Portanto, nós apostamos francamente na prevenção. E é também nesse âmbito, obviamente, que se insere o dia da consulta jurídica gratuita, que aliás é um ato de cidadania, um ato de solidariedade dos advogados para com a sociedade, uma sociedade que está em dificuldade agora e que é uma forma de alguma maneira, a advocacia devolver à sociedade, justamente àqueles elementos que estão em maiores dificuldades, que não têm meios, aquilo muito que a advocacia, felizmente, ao longo dos anos, não tanto recentemente, mas ao longo de anos e de décadas, recebeu dessa mesma sociedade. E ficou bem como a dificuldade que existe, de certa maneira, de acompanhar as alterações legislativas que por sinal, depois o cidadão sofre, como é óbvio, claro, mas que o advogado é a sua ferramenta, uma das suas ferramentas. E como é que vê esta constante alteração que noutros países, claro, não vemos com esta... Mas com esta inconstância de alteração. Acho que é desastroso. É desastroso porque afeta um princípio básico que nós aprendemos, creio que logo no primeiro ano de Direito, mas que é ter uma coisa de senso comum, nem sequer é preciso ir para uma universidade de Direito para aprender isso, que é o princípio da certeza e da segurança jurídica, da confiabilidade. Tudo isto está posto em causa. Estas alterações levam muitos profissionais do direito, advogados, juízes, procuradores, a muitas vezes terem que passar horas e horas a estudar um tema porque não fazem a mais pálida ideia de qual é a legislação aplicável àquele preciso assunto. Bom, um sistema jurídico, um ordenamento jurídico que tem estes alçapões, que tem estas dificuldades, é obviamente aquilo que os economistas chamam um custo de contexto. E é um custo de contexto tal que muitas vezes até afasta os investidores do próprio país. Dizem, que é uma confusão tal, não vale a pena irmos perder tempo, a lei fiscal muda cada mês ou cada 6 meses. Não há uma tutela mínima da confiança. Hoje investimos, amanhã o regime é diferente.
os licenciamentos é um caos terrível, precisamos de 7, ou 8, ou 10, ou 20 autorizações e licenciamentos para fazer o que quer que seja. Tudo isto são custos de contexto brutais, são coisas que não facilitam a vida nem dos advogados, nem dos juízes, nem dos procuradores e muito menos dos nossos clientes, que às vezes aquilo que querem é investir em paz, em segurança e tranquilidade e com uma certeza mínima de que há determinados quadros, determinados parâmetros mínimos que não se alterarão. É evidente que a lei tem que mudar, mas não pode mudar todos os dias. É desastroso o que estamos a ver, às vezes, quando estamos a consultar a lei da República e vemos um relambório que nunca mais acaba, que este decreto-lei altera o decreto-lei tal, alterado por este. Às vezes são 20, 30 e 40 alterações. Às vezes esperadas por meses entre si. Não é admissível. Não podemos continuar a concentrar esforços de tempo nesta legiferação insana que não resolve nada, bem pelo contrário, só agrava a maior parte das situações. Como é que vê a atuação dos vários, isto agora é uma palavra que está na moda, os stakeholders, como é que vê os vários stakeholders que estão envolvidos no âmbito da justiça, não é? Portanto, os juízes, os procuradores, os advogados, todos os agentes judiciais, os administradores de insolvência, todos estes agentes, como é que vê, para já, este casamento entre todos, que supostamente para as coisas funcionarem melhor, sim, e que de vez em quando notamos que há, é óbvio, há atritos entre as várias classes, Há por uma razão. O poder político, não só este, mas outros até mais para trás, nunca respeitaram as várias profissões. Em vez de definirem um quadro perfeitamente claro, que até é quase um quadro natural, quais são as competências e atribuições de cada um, de facto têm feito uma confusão permanente, reiterada, relativamente aos papéis. E quando há numa família confusão de papéis, é meio caminho andado para termos o caldo a tornar. Sobretudo numa família em que na mesa já há pouco pão, nesta altura. O que é que eu quero dizer com isto? Tão simplesmente o seguinte. E vou, aliás, dar um exemplo que não é da casa, não é dos advogados, é o dos notários. Os notários foram, porventura, a par com os advogados, das classes mais prejudicadas nos anos recentes em Portugal. Porque lhes disseram aquela lógica liberal, ultraliberal, que isto agora vai ser tudo privatizado, os senhores façam o favor de sair da função pública, se quiserem, porque vamos abrir muitos cartórios, vamos transformar outros que eram públicos em privados e tal, que foi obviamente uma forma de pôr gente fora do funcionalismo público, há que o dizer, com frontalidade, como diria o outro, mas, e que havia um elenco de atos que lhes eram exclusivos, e que a mim nem me repugnava que fossem. Tinham competências designadamente em matérias de alterações de escrituras, relativamente a alterações estatutárias, tinham competências várias sobre a formalização de um conjunto de dados, tinham que ser feitos sob a forma de escritura pública. Bom, as pessoas acabaram com os seus vínculos com a função pública, muitas delas, investiram nos seus escritórios, nos seus cartórios, bom, e depois vem uma segunda liberalização, não, está aqui uma data de dados, que isto, temos aqui para os simplex e tal. Bom, e portanto as pessoas, os notários, foram defraudados de uma forma verdadeiramente vergonhosa. Bom, e portanto, isso foi mau para eles, obviamente. Depois, os advogados têm sido literalmente escorraçados de toda aquela que era a sua área de prática normal. Os advogados foram agora recentemente escorraçados da parte do arrendamento, quando se criou o Balcão Nacional do Arrendamento, que é no fundo o verdadeiro Balcão Nacional do Despejo, que as pessoas vão lá com umas minutas e tal e passam por cima de tudo e resolvem os seus problemas ou agravam-nos, enfim. Já temos a casa pronta na imobiliária, este verdadeiro escândalo que de outra forma seria procuradoria ilícita, que é as imobiliárias patrocinarem, e de novo com umas minutas manhosas, em muitos casos, não sempre, mas em muitos casos, no fundo porem as duas partes em contacto, e aquilo que seria normal, que era os advogados discutirem os termos contratuais e os interesses de ambas as partes para chegarem a uma justa composição, acaba por ser feito apenas por um mediador, que a única coisa que quer é receber uma comissão, ou duas, em alguns casos, e portanto quer ajustar aquilo para a frente, seja lá como for, e depois quem vier a seguir que apanhe os cargos. Bom, e de facto, quer dizer, do inventário fomos agora escorraçados também, porque boa parte passa através dos notários. Isto tem sido um festival, o divórcio, já se fazem divórcios na net, divórcios nas repartições mais diversas, registros é o que se quiser, atos societários, enfim, quase que numa padaria se faz esse tipo de coisas.
portanto, os advogados têm sido, paulatinamente, mas não alegremente, escorraçados de um conjunto de áreas que a própria sociedade reconhecia como sendo suas, áreas normais de atuação. E, portanto, isto é muito difícil. Ora bom, depois nós caímos no extremo oposto. Há uma litigiosidade que não é natural, entre as várias profissões agora do campo do judiciário, entre os advogados e os procuradores e os juízes e os advogados. Ora bom, muita desta litigiosidade é artificialmente criada, porque há um interesse, enfim, de espalhar muito popular, depois já ninguém se entender e não se chegar a conclusão nenhuma. Mas isto é ao contrário daquilo que sempre foi a boa tradição portuguesa, que foi uma tradição de respeito, uma tradição de solidariedade entre os vários atores judiciários. E eu bem sei que o Centro de Estudos Judiciários, no passado, hoje reconheço uma orientação completamente diferente para melhor, mas no passado criou pertenças castas de iluminados que depois foram para os tribunais sem experiência nenhuma e que achavam que falar de cima para baixo com os advogados é que era bom e que, portanto, tinham ali uma situação perfeitamente super partes e tinham que se comportar como tal. Bom, isto mostra desde logo, enfim, uma falta de humildade grande, mas também uma enorme insegurança. E, portanto, eu não posso aceitar que haja magistrados que utilizam um cargo que é funcional, que não é pessoal, para, no fundo, apoucarem os advogados, diminuírem os advogados. Eu não sei disso em caso nenhum. Agora, procurar isso, e são situações sempre anómalas, minoritárias e patológicas, que têm que ser denunciadas, não categorialmente, têm que ser denunciadas caso a caso e pondo nome às pessoas. E dizer, fulano tal fez isto, não pode fazer, e, portanto, é preciso que haja uma participação disciplinar contra este cavalheiro ou contra esta cavalheira. Esta é a forma certa de tratar as coisas. O que é normal tem que ser tratado. Nós não podemos passar a vida a enlamear as outras profissões, porque depois, na volta, acontece exatamente o mesmo. A tradição portuguesa foi sempre de cooperação, foi sempre de bom relacionamento entre as várias profissões forenses e, portanto, é preciso rapidamente recuperar o velhinho conceito, mas cada vez mais atual, da família judiciária. Cada macaco no seu galho, cada profissão exercendo independentemente a própria função, com respeito mútuo, dizendo sempre aquilo que há a dizer, requerendo o que há a dizer, protestando relativamente àquilo que há a protestar, mas de facto numa lógica completamente diferente daquela que infelizmente tem sido ultimamente utilizada designadamente em termos públicos. Focámos agora vários pontos digamos que podem ser menos positivos ou mesmo negativos quer no sistema de justiça, e sabemos que o presidente, ou o bastonário, aliás, da Ordem dos Advogados tem sempre um papel ativo nessa situação. Enquadrando isto na sua candidatura em relação a ser, pelo menos, pretende ser o bastonário, o próximo bastonário, como é que vê a ação do bastonário, tendo em conta todos esses fatores que já ficou atrás? Bom, deixe-me que diga o seguinte. Eu entendo que até a final do meu mandato, por razões institucionais, porque eu sou candidato de facto, e se ele é, não haja dúvida nenhuma relativamente a isto, até à eleição. Nenhuma dúvida sobre isso. Aliás, acho que já não há, mas que fique claro. Irei até ao fim. A minha relação com ele tem que ser essencialmente uma relação institucional. E, portanto, eu entendo que não devo criticar pública e diretamente o Sr. Bastonário. Por várias razões, porque desde logo engrossaria o coro de um conjunto de pessoas, até de fora da profissão, que pretendem apoucar a advocacia e a Ordem dos Advogados, atacando diretamente o Sr. Bastonário. E, portanto, eu entendo que não o devo fazer. Agora, posso lhe dizer o seguinte, e, portanto, tem havido uma tentativa, até agora, coroada de êxito, mútua, aqui eu não tenho particular mérito. Eu fiz a minha parte, ele fez a parte dele. No sentido de procurarmos, do ponto de vista institucional, as relações se pautem por normalidade. Isso tem acontecido. O que se passa hoje dentro da Ordem dos Advogados não tem nada a ver com o que se passou, por exemplo, no mandato anterior. E isso os colegas fazem-me essa justiça de facto reconhecer que eu tenho sido um elemento moderador e, portanto, tenho sido o primeiro e o último garante da pacificação interna dentro da Ordem dos Advogados. Agora, lealdade e respeito institucional não implica submissão. E o Sr. Bastonário sabe disso exatamente e sabe exatamente até onde é que pode ir e de onde é que não pode passar, tal como eu também sei. E, portanto, nós temos tido uma relação até construtiva, frutuosa,
mas somos de facto duas personalidades completamente diferentes. Onde eu acabo, começa ele, onde começa ele, acabo eu. Pode-se dizer, alguém dizia no outro dia com alguma graça, dizia, para vocês é como o azeite e a água. Depois dizia, não, é como o azeite e o vinagre. Eu hoje não sei qual é que é o azeite, qual é que é o vinagre, mas de facto achei graça àquela imagem, que eu acho que responde um bocado à realidade. E portanto, eu em vez de explorar as linhas de confronto, que seriam muitas se eu quisesse, porque ocasiões não me faltariam para abrir confrontos, e alguns até me censuram pelo facto de eu não ir por aí, mas eu prefiro explorar complementaridades. E há coisas que o Sr. Bastonário diz coberto de razão de uma forma que eu não faria, e muitas vezes eu digo a mesma coisa sem usar aquela forma. Não quer dizer que uma seja melhor e que a outra seja pior. A eficácia do Sr. Bastonário é conhecida em vários campos. E, portanto, não digo que é melhor ou que é pior que a minha. Digo que somos diferentes. E, portanto, em vez de procurar explorar antagonismos, que até era seguramente aquilo que era mais fácil e que me daria menos trabalho e, se calhar, mais protagonismo, eu prefiro explorar complementaridades. Bom, e, portanto, eu entendo que as coisas que eu tenho a dizer, digo-lhe, mas digo privadamente. E ele faz-me o favor de me ouvir. Depois retira daí todas as eleições ou não, ou apenas algumas, é outra questão. Tal como eu também o ouço. E falamos abundantemente, trocamos ofícios, e, portanto, até essa parte do meu mandato tem sido um desafio permanente. E um desafio que até agora a própria classe reconhece como coroado de êxito. De facto, nunca me viu na praça pública a dizer mal dele, nem a inversa seja verdadeira. E, portanto, eu posso dizer com toda a propriedade que eu não tenho razão de queixa dele, nem eu tenho de mim. Eu sei que há quem tenha, mas eu não posso, enquanto Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, enquanto representante praticamente metade dos advogados do país, e tendo feito um percurso como este que temos vindo a fazer de pacificação, eu não posso, com todo o respeito, não posso fazer minhas as 12 tarefas. Não posso, por razões institucionais. E como é que vê agora as suas guidelines para caso seja bastonário, os seus vetores de orientação? Bom, os meus vetores de orientação passam, até por esta diferença de caracteres, se quiser, passam por uma forma completamente diferente de estar. Sem criticar a que está, é que é, não vale a pena, mas acho que as instituições têm que evoluir. Não sei se é para melhor, se é para pior, têm que evoluir para diferente. E as pessoas sabem, de ciência certa, que o que eu tenho a dizer digo. Não mando dizer por ninguém. E, portanto, há uma coisa em que seguramente seremos iguais. Não ficará nada por dizer que aproveita a defesa dos advogados, das advogadas, da advocacia no seu todo. O estilo é completamente diferente. O meu estilo é mais conciliador até um certo ponto, e as pessoas que não se enganem relativamente às aparências, porque eu concedo até onde posso. E eu transijo até ao limite. Mas há um limite que é uma red line que dali não passa. E as pessoas sabem isso. Quem trabalha comigo sabe que eu sou exigente, sabe que eu sou muito liberal na forma como delego, o que aliás acho que também é uma diferença relativamente ao que se passa atualmente, mas isso, enfim, estilos são estilos. Eu delego muito porque confio nas pessoas, mas sou muito exigente. Sou exigente comigo próprio, sou exigente com os outros. E, portanto, as pessoas sabem perfeitamente que quando eu estabeleço determinados parâmetros, determinados quadros, é ali e só ali que nós nos movimentamos. Ouço as pessoas, procuro traçar bissetrizes, encontrar ali pontos médios, e médio ou virtude, já diziam os outros, e acho que de uma vez por todas, mas isto eu digo com grande seriedade, os advogados e a ordem dos advogados não podem continuar metidos em quesílias de natureza política ou partidária. A ordem é constituída por advogadas e advogados que são rigorosamente independentes na sua vida. E eu não acho mal que as pessoas possam ter fora da ordem as suas militâncias político-partidárias. Agora, o cargo bastonário não pode ser utilizado para promoções, autopromoções, seja de natureza for, mas em particular de natureza político-partidária. Eu quero a política partidária fora da ordem dos advogados e bem longe da porta. Isso para mim é perfeitamente claro. Os políticos já fizeram o que fizeram neste país e eu não quero política dentro da ordem dos advogados. E este tema vai ser um tema muito importante durante a campanha. Com o desenrolar da campanha as pessoas vão se perceber exatamente o que eu quero dizer, mas há alianças medonhas, às vezes as mais insuspeitas, entre pessoas que têm atividade política ou partidária fora da ordem, relativamente ao domínio da ordem futuro. Porque já se percebeu que a ordem dá protagonismo, que a ordem tem tido, às vezes, intervenções que raiam, de facto, o político ou partidário, se é que não estão nesse ponto. Vimos, enfim, basta ver, ter a noção do que se tem vindo a passar com as relações com o anterior governo,
enfim, e com os boletins que foram feitos a esse propósito, e as relações com o atual governo. A Ordem dos Advogados e o seu bastonário em particular têm que ser rigorosamente apartidários, do ponto de vista das relações com o poder político, para lhes poderem dizer exatamente tudo aquilo que eles têm que ouvir. Não podemos estar ligados a peias de qualquer natureza no campo político ou partidário. E digo-lhe, porque sei as alianças medonhas que nesta altura estão a ser forjadas e que visam o domínio da Ordem dos Advogados. É tempo dos 28 mil advogados dizerem: quem quer ir para a política, vá para a política. A Ordem dos Advogados, e vou usar uma expressão forte, mas é propositadamente para provocar, a Ordem dos Advogados não é para exercer atividade político-partidária, é para defender a corporação. É para ser corporativa no bom sentido do termo, para defender este corpus de 28 mil advogados que hoje no seu todo sangram e muito. Porque muitos têm grandes dificuldades, muitos não têm trabalho, muitos veem com grande apreensão o seu futuro e, portanto, a Ordem tem de defender este corpus e, nesse sentido, tem que ser corporativo. Assumo o que digo no sentido bom desta palavra.